Às quintas-feiras, das 15h20 às 16 horas, no Olhar Livre, o assunto é saúde e segurança. Uma rubrica com a assinatura de Gil Angélico. Não se esqueça, às quintas-feiras, na primeira parte do Olhar Livre, na sua rádio preferida. Vamos então iniciar a nossa conversa com Gil Angélico, que já se encontra nos estúdios da Onda Livre. Muito boa tarde, Gil. Boa tarde, Carla. Desculpa. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. E deixa-me desde já agradecer a uma ouvinte, a Carla Freitas, que via Facebook nos fez sugestão de alguns temas para debatermos aqui no nosso espaço Saúde e Segurança. Um deles será abordado hoje no tema de segurança e lançou-nos também um desafio que estamos a analisar e muito em breve nós vamos dar a resposta a esse pedido. Muito obrigado ao ouvinte que nos ajudou e que nos fez estas sugestões, e estamos abertos às sugestões de todos aqueles que nos ouvem. Podem-no fazer via Facebook ou diretamente com a Rádio Onda Livre. Nós estamos cá para isso mesmo, para responder às vossas dúvidas e debater aqueles temas que mais vos suscitam interesse. É isso mesmo, já sabem então que podem deixar a vossa sugestão e também manifestar a vossa opinião em relação a este espaço Saúde e Segurança. Vamos iniciar com o tema de hoje, no que diz respeito à saúde, vamos falar sobre o tétano. O que é? Ora bem, Carla, o tétano é uma doença que é aguda e causada por uma toxina que é produzida por uma bactéria produtora de esporos que podem persistir no solo durante meses ou anos. A doença acaba por ser adquirida quando esta bactéria entra em contacto com o nosso organismo e pode ser através de cortes, de arranhões, de mordidas ou de picadas de animais, ou até mesmo por drogas injetáveis, ou mesmo após a realização de procedimentos cirúrgicos sem condições de higiene adequadas. É importante que as pessoas realmente recorram a serviços que estão legalizados e equipados com materiais devidamente higienizados e esterilizados para intervenções cirúrgicas. Depois, as lesões por exemplo, por facas com alguma ferrugem ou um ferro com ferrugem também podem levar à proliferação desta doença, tal como picadas de insetos e arranhões. Muito bem, daí sempre que tivermos um corte ou um ferimento com navalhas ou ferro, ou isso devemos ir logo ao centro de saúde ou não é preciso tanto alarme? Depois também vai depender da situação vacinal do utente. De qualquer das maneiras, quando esse ferimento acontece com um objeto que esteja enferrujado ou que não estava devidamente higienizado, até mesmo quando temos um ferimento que entra em contacto com o solo, devemos então recorrer realmente aos serviços de saúde, quer sejam os primários ou os diferenciados, os serviços de urgência, se assim a situação necessitar, para poder ser feita uma correta limpeza, desinfecção da ferida e para ser corrigido a situação vacinal se não se verificar. Então, o que é que poderá acontecer se formos então contagiados pela bactéria? Olha, uma vez dentro da nossa pele, em contacto com o nosso organismo, essa bactéria vai multiplicar-se e produzir uma toxina, que acaba por atuar como um veneno que afeta os nervos do nosso organismo. A toxina do tétano produz espasmos musculares graves, queimbras e até mesmo convulsões. O espasmo que é muito característico é o da mandíbula e causa trismo, que é uma situação em que a pessoa não consegue abrir a boca. Depois podem também afetar os músculos da garganta, do tórax, do abdômen e mesmo dos membros. E depois ainda há uma situação mais grave, que é quando esta toxina afeta os músculos respiratórios e pode mesmo interferir com a respiração, com esse sistema, e pode mesmo causar a morte por sufocação do doente infectado com o vírus ou com a bactéria do tétano. Poderemos então dizer que esta patologia, o tétano, é uma doença contagiosa? Felizmente não é uma doença contagiosa e é cada vez menos frequente em países desenvolvidos. Uma boa cobertura vacinal tem que ser a 100% para que seja erradicada a possibilidade de contrairmos o tétano, mas uma boa cobertura vacinal leva a uns ótimos resultados em termos de doentes infectados. Eu posso dar o exemplo de Portugal, onde se estima que anualmente ocorram cerca de 10 casos de tétano, que é um número bastante baixo, e graças à grande parte da população portuguesa estar vacinada contra
este tema. O que acontece, e deixa-me desde já também lançar esta curiosidade, Bragança é mesmo o distrito que tem uma maior cobertura vacinal da sua população, o que é fantástico. A população mais exposta ou menos vacinada acaba por ser mesmo uma faixa etária mais idosa, e são mesmo estes aqueles que estão mais suscetíveis a contrair e a manifestar casos de tétano. Muito bem, não sendo então uma doença contagiosa, também não é uma doença crónica, ou é? É hereditário? Não, é uma doença aguda, não é hereditária, só acontece quando o nosso organismo entra em contacto com a bactéria, que vai posteriormente produzir toxinas e que vão espalhar-se pelo nosso corpo, pelos nossos nervos. Se o indivíduo durante toda a sua vida não for exposto a esta bactéria, também não irá contrair o tétano. Entenda-se isto, não é contagiosa, nem muito menos é hereditária. Muito bem. E quais são então os sintomas desta patologia? Olha, os sintomas costumam aparecer entre o 5º e o 10º dia após a contaminação, ou seja, após a lesão que levou a bactéria a entrar em contacto com o nosso organismo. Mas muitas vezes até surgem mesmo ao 2º dia, ou podem acontecer, manifestar-se apenas passados 50 dias, o que quer dizer que não há um intervalo certo para a manifestação dos sintomas. E o mais frequente acaba mesmo por ser a rigidez dos maxilares. No entanto, há outros como a inquietação, a dificuldade em engolir, irritabilidade, dor de cabeça, dor de garganta, arrepios, os espasmos musculares no resto do corpo e rigidez da nuca, braços e pernas. À medida que esta doença avança, o doente acaba por ter dificuldade em abrir a boca, o tal trismo que nós falámos atrás. Estes espasmos da face levam a uma expressão facial com um sorriso fixo. Os portadores desta doença têm mesmo esse sorriso fixo e as sobrancelhas levantadas durante a contração ou durante a manifestação dos espasmos. A rigidez nos espasmos abdominais do pescoço e das costas podem mesmo ocasionar uma postura que é muito característica nos indivíduos portadores de tétano, em que a cabeça e os calcanhares vão contrair-se ao mesmo tempo que o resto dos músculos e vão adotar uma postura curvada. Vamos imaginar aquelas ginastas que fazem a ponte. O que acontece é que o indivíduo com tétano, com as contrações, vai adotar essa postura, mas em vez de ter as mãos em contacto com o solo, vai ser mesmo a sua cabeça e os seus calcanhares, e ele vai contrair, vai adotar uma postura curvada, e isto são episódios de imensa dor. Para vermos como estes espasmos podem ser prolongados, também o espasmo do esfíncter muscular, do nosso intestino ou do nosso sistema urinário, pode levar mesmo à obstipação e à retenção urinária, porque como não há o relaxamento muscular, é impossível que se dê estes duas atividades fisiológicas. Olha, Gil, acabamos de receber uma mensagem de alguém que nos está a ouvir e pergunta se os sintomas são idênticos a alguém que sofre epilepsia. É diferente, epilepsia ou tétano. Vamos perceber uma coisa. No caso da epilepsia, o doente, quando tem uma crise convulsiva, a contração que vai ter de muscular é diferente do caso do tétano. E pode até mesmo acabar por libertar algum muco, alguma espuma, como costumamos dizer, pela boca. O que acontece no caso do tétano é que há uma contração, pode haver generalizada realmente, e o doente vai adotar, ou o portador de tétano vai adotar uma postura curvada, vai realmente ter uma contração muito dolorosa. Não se vai depois verificar os outros sintomas de libertar o muco pela boca, as secreções, não acontece esse sintoma, e depois já há aquelas dificuldades em respirar, em engolir, e o problema do tétano vai ser mesmo esse, quando os nossos músculos respiratórios ficam afetados, e pode mesmo levar à sufocação da vítima. Há realmente episódios que são pontuais, como no caso da epilepsia, como nos diz essa ouvinte, mas os episódios são distintos, consegue-se fazer a distinção um dos outros. No caso da epilepsia, o doente vai convulsionar, vai ficar bastante agitado e vai deitar algumas secreções. Neste caso não, há uma contração contínua. Muito bem, então o que é que desencadeia esses espasmos musculares?
Olha, podem ser desencadeados, e aqui temos mais uma diferença para a epilepsia, por simples coisas como o ruído, uma corrente de ar ou o facto da cama, ou quando nós nos viramos na cama, a cama a mexer. Isto são coisas que podem desencadear mesmo esses espasmos musculares dolorosos ou uma sudação profunda. Durante os espasmos em todo o corpo, o doente não consegue gritar nem falar, porque a rigidez dos músculos do tórax da garganta acontecem e não vão permitir que o doente consiga falar sequer. É uma situação que impede também de respirar com normalidade, e isto vai trazer uma consequência, porque o indivíduo não recebe oxigênio em quantidade suficiente e pode mesmo morrer por asfixia. Por exemplo, portadores desta patologia também podem ter febre? É possível que a febre esteja presente, no entanto, em regra geral, não costuma estar associada a esta patologia. A respiração e os batimentos cardíacos acabam mesmo por acelerar e os reflexos podem estar exagerados. O tétano pode ainda limitar-se a um grupo de músculos em torno da ferida. Outra diferença que temos aqui para o caso da epilepsia, em que apenas os músculos em torno da ferida, aqueles mais próximos da ferida, vão sofrer este tipo de contrações, o que significa que não tem que acontecer obrigatoriamente em todos os músculos ou em todos os nervos, e podem acontecer de forma isolada no nosso organismo. Dentro de alguns minutos vamos então falar do diagnóstico desta patologia. Entretanto, ficamos a ouvir uma musiquinha, que te parece? Parece-me muito bem, vamos ouvir essa musiquinha e depois continuamos com o nosso tema. É isso mesmo. Não se esqueçam também que estas horas contamos com o apoio do supermercado Generosa Confiança, também o Talho Confiança, aqui em Macedo Cavaleiros, em Alfândega da Fé, Casa Progresso Alfandeguense, o Talho Central e em Mugadouro, o Talho Confiança. Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Vamos então dar continuidade ao nosso tema de saúde. Falamos de tétano. Como é que se pode fazer o diagnóstico desta patologia? Bom, Carla, aqui as coisas começam a complicar um pouco mais. Não existe um teste laboratorial que nos permita diagnosticar o tétano. O diagnóstico vai se basear assim nos sintomas, ou na história recente de ferida ou outra lesão da pele e no historial de vacinação. Vamos tentar perceber alguns fatores que nos possam orientar e indicar a presença do tétano. O médico suspeita da presença quando uma pessoa que se feriu apresenta uma rigidez muscular ou mesmo um espasmo. Apesar das bactérias do tétano se poderem por vezes cultivar a partir de uma amostra tirada da ferida, os resultados negativos que aqui conseguimos neste exame podem não excluir o diagnóstico, o que significa que não temos algo concreto para a identificação do tétano. O que vai acontecer é que, através dos sinais e sintomas que aquele indivíduo nos manifesta, vamos tentar perceber se poderá ser essa a origem do problema. Muito bem. E qual será então o prognóstico? Olha, a maior parte dos doentes com tétano acaba mesmo por sobreviver e recuperar as funções que tinha previamente. As pessoas mais idosas, e porque também estão mais fragilizadas, o seu sistema imunitário também já não é o melhor, não funciona nas melhores condições, e onde esta progressão do tétano vai ser rápida desde o momento da infecção até ao aparecimento de sintomas graves que têm elevado risco de mortalidade. São então esta faixa etária dos idosos aqueles que estão mais sujeitos a um prognóstico menos agradável. Por isso o tétano nessa faixa etária acaba mesmo por ter um índice de mortalidade de 50%. Muito bem. Como é que se pode então prevenir o contágio desta, sermos portadores desta patologia? O que é que nós podemos fazer para prevenir isso? Olha, a melhor forma de prevenir o tétano é sem dúvida a vacinação antitetânica. Esta é uma medida preventiva mais eficiente contra todos os casos de tétano. A vacinação de todos os adultos é um dos principais objetivos do nosso Programa Nacional de Vacinação, que é fantástico. Segundo o nosso Programa Nacional de Vacinação, os indivíduos devem ser vacinados aos 2, aos 4, aos 6 e aos 18 meses de idade e posteriormente aos 5, 6 anos e aos 10, 13 anos. O que acontece a partir desta idade é que de 10 em 10 anos vão fazer o reforço do tétano. O que significa vão fazer 5 inoculações e a partir daí vão fazer reforço de 10 em 10 anos, a partir dos seus 10 anos de idade. Muito bem, isso quer dizer que até morrermos.
Sim, enquanto o indivíduo for vivo, de 10 em 10 anos, vai fazer esta vacinação. Olha, outra forma de prevenção pode ser também, já agora, educar a população e sensibilizá-la para quando estiver presente ou perante um ferimento causado por um objeto que não esteja devidamente limpo, deve rapidamente limpar esse ferimento com água corrente, água e sabão, e posteriormente fazer uma desinfecção o mais rápido possível, quer seja em mordidas de animais ou queimaduras. Isto vai evitar ou minimizar o risco de proliferação do tétano. Podemos até, penso eu, não sei se estou correta, podemos então prevenir até mesmo antes de usarmos qualquer instrumento, sei lá, uma navalha, podemos desinfetar, ou se estivermos a mexer em arame ou qualquer coisa que nós saibamos por antecedência que podemos correr o risco de ter uma lesão, desinfetar primeiro esse tipo de utensílios. Exatamente. Digamos. No manuseio desse tipo de objetos, quer arames, quer facas, ou até mesmo quando estamos em jardinagem com as rosas, que também a picada da rosa pode levar à transmissão do tétano, é importante realmente nós termos algumas medidas de prevenção, utilizarmos luvas, as facas que às vezes em casa temos e que têm já apresentam alguma ferrugem porque eram mais velhinhas, até dizemos que são as que cortam melhor. Realmente é preciso pensar duas vezes antes de utilizar essas facas, devem ser substituídas por facas novas, e quando se faz o manuseio tem que se ter cuidado para evitar qualquer tipo de ferimento e contacto com o objeto que não seja limpo da melhor forma. Muito bem, estávamos então a falar que a vacinação é um dos métodos que devemos utilizar para prevenir o contágio desta patologia. A vacinação serve para prevenir qualquer tipo de doença? Olha, a vacinação é o meio mais eficaz e seguro de proteção contra bastantes doenças, contra certas doenças. Mesmo quando a imunidade não é total, ou seja, quem está vacinado tem uma maior capacidade de resistência na eventualidade de surgir a doença. Não basta vacinar, na maior parte dos casos, apenas uma vez, para o indivíduo ficar protegido. E o que acontece é que, em regra geral, é preciso inocular várias doses da mesma vacina para que esta seja eficaz. Outras vezes também é necessário fazer reforços, como é o caso do tétano. Ao longo de toda a vida, de 10 a 10 anos, é necessário fazer o reforço para que, quando exposto a este fator, não virmos a desenvolver a doença. No caso além da proteção pessoal, aliás, também traz benefícios para toda a comunidade. Ou seja, não nos protege só a nós, mas protege todos aqueles que nos rodeiam. Porque ao termos um grande índice de população vacinada, vamos mesmo interromper a transmissão da doença. Voltando então agora ao tétano, existe tratamento para esta patologia? Uma pessoa com um quadro completo de tétano deve ser tratada num hospital, por causa da gravidade desta patologia, onde lhe será administrada uma imunoglobulina antitetânica, que vai tentar neutralizar, vamos introduzir algo que tente neutralizar a toxina do tétano, que está a proliferar pelo corpo. Os espasmos musculares que acontecem, que são característicos, podem ser tratados com relaxantes musculares e podem igualmente ser administrados sedativos. Se necessário, o doente deverá ser ligado a um ventilador para o ajudar a respirar, uma vez que o tétano pode causar a depressão dos nossos músculos respiratórios e essa função pode ficar afetada ou até mesmo comprometida. Se houver essa necessidade, em meio hospitalar, há a possibilidade do doente ser ligado a um ventilador. Quando o doente apresentar uma infecção evidente de uma ferida, deverá por vezes ser tratada com antibióticos. Pode haver essa necessidade. Quando a situação clínica começa a melhorar, a pessoa irá apenas receber uma série de vacinação de forma a restabelecer a imunidade contra o tétano. Quando não cumpriu o Plano Nacional de Vacinação, é necessário que sejam inoculadas estas vacinas, para garantirmos que daí para a frente este indivíduo está imune contra o tétano, porque o facto de ter estado sujeito, de ter contraído tétano, não quer dizer que a partir daí o seu organismo desenvolva imunidade para se proteger contra esta doença. É necessário mesmo assim, posteriormente, fazer a vacinação. Muito bem. No caso, então, suponhamos, vou-te colocar aqui uma situação. Sim. No caso de eu estou a realizar uma tarefa, por exemplo, com um objeto metálico, e este ficar empalado, o que devo fazer?
Muito bem, Carla, e isto é realmente uma situação importante e é fundamental que as pessoas saibam atuar nestes casos, porque quando nós, por exemplo, temos um acidente e há um objeto que fica empalado, que fica espetado, o que acontece é que quando ele penetra o nosso tecido, vai fazer a ruptura de alguns vasos sanguíneos e vai causar o sangramento. Se nós retirarmos o objeto, nesse trajeto, ao retirar, podemos estar a causar a lesão de outros vasos que não estavam lesados e, além disso, vamos retirar um objeto que está a causar ou está a fazer pressão sobre os vasos que sofreram a ruptura. Ou seja, em vez de estarmos a minimizar o acidente, estaremos a aumentar as consequências dele, porque vamos aumentar a gravidade da ferida. Assim, numa situação destas, nunca devemos retirar o objeto, mas apenas imobilizá-lo, ou seja, vamos criar um suporte em volta do objeto, por forma a que este não tenha movimento, não abane e consiga causar outro tipo de lesões. Pode ser utilizado para isso, por exemplo, rolos de ligadura, envolvemos o objeto com rolos de ligadura, ou até mesmo com compressas. O que importa é nós criarmos uma base de apoio em torno do objeto, por forma a que ele não mexa e não cause mais ferimentos. Independente do tipo de fixação que depois se utilizar, é importante, no manuseio desse indivíduo, quando ele se desloca, tentarmos minimizar ao máximo a oscilação do doente, porque isso pode aumentar também o risco de aumentar a lesão. O controlo da hemorragia nunca deve ser feito de uma forma direta, ou seja, como falámos no programa em que abordamos a hemofilia e falámos sobre como atuar perante uma hemorragia. Neste caso, a pressão deve ser feita, a compressão deve ser feita de uma forma manual e indireta, ou seja, não vamos fazer pressão no local ou no ferida ou no objeto que está empalado, e vamos sim fazer compressão num ponto que fica entre o coração e o objeto. Por exemplo, no caso de termos um objeto empalado num braço, podemos fazer pressão junto à zona da axila, porque a nossa artéria vai passar por ali. Fazemos uma compressão nesse local para que a quantidade de sangue que passa para o nosso braço seja de um fluxo menor e assim minimizar a hemorragia causada. Muito bem, temos então, e por sugestão de um ouvinte, vamos abordar e aprender como colocar alguém em posição lateral de segurança. Como é que se faz? É isso mesmo, Carla. Agradeço mais uma vez ao ouvinte que nos lançou esta proposta e vamos então tentar responder-lhe e que todos aqueles que nos ouçam saibam como atuar e fazer uma posição lateral de segurança. Então, quando uma vítima fica inconsciente e em decúbito dorsal, o que é o decúbito dorsal? É quando fica caída e de barriga para cima, pode então desenvolver um quadro de obstrução da via aérea. Pelo relaxamento dos músculos, a língua, os músculos que sustentam a língua vão ficar relaxados e ela pode adotar uma posição que vai obstruir a passagem do ar para os nossos pulmões, para a nossa traqueia. Neste caso, a vítima deve ser mantida numa posição que vá garantir e manter a permeabilidade da via aérea. O que é que devemos fazer? Se o indivíduo tiver óculos, devemos retirá-los. Se tiver objetos volumosos nos bolsos, devemos também retirá-los, porque vamos virar a vítima para um lado. E depois vamos apertar o colarinho para facilitar a respiração e colocar o braço da vítima, aquele que fica mais próximo de nós. Vamos colocá-lo ao nível do ombro e fazer com ele um ângulo reto. Depois vamos pegar na outra mão e colocá-la com a palma da mão, na mão, deixa-me tentar que as pessoas percebam bem. O braço mais próximo de nós, eu vou colocá-lo ao nível do ombro e numa posição reta. O braço mais longe de nós, vamos pegar nele e vamos apoiá-lo na cara com a palma da mão virada para cima. Depois vamos dobrado sobre o tórax, assim sendo. Vamos depois segurar na coxa da vítima, perto do joelho, para conseguirmos dobrar a perna e que ela fique numa posição em que apenas o pé fica apoiado no chão. Mantendo assim as mãos, vamos rodar o corpo da vítima, na nossa direção. Depois de ela estar nessa posição lateral, vamos, se necessário, ajustar a perna e a cabeça da vítima para que se mantenha uma respiração eficaz. Depois de conseguirmos colocar a pessoa de lado, e isto vai prevenir que, por exemplo, numa situação de vómito, não haja aspiração de vómito e este seja deitado para fora, não haja engasgamento nem aspiração, devemos verificar se a vítima respira com ou sem ruído e vigiar regularmente.
Todas as vítimas inconscientes que respirem, atenção, devem ser colocadas nesta posição, à exceção daqueles casos de trauma, que seja uma queda, que seja um acidente, porque ao fazermos isto podemos levar a lesões na cervical ou agravar outros traumas que a vítima tenha. Depois devemos sempre pedir ajuda através daqueles procedimentos que também já falámos, ligando para o 112 e transmitindo toda a informação necessária. Muito bem. Esta então será a posição fetal, certo? Não? Não. Não. Fica de lado, mas não fica com os joelhos perto do tórax ou da barriga, do abdômen. Vai ficar apenas numa posição de lado, como se nós estivéssemos na cama quando dormimos e nos viramos para o lado, mas sem dobrar as pernas. Muito bem, era para não haver essa confusão. Sim. Estamos então na reta final, estamos a finalizar este nosso programa e como última questão colocaria-te onde é que os nossos ouvintes podem consultar toda esta informação? Olha, tudo aquilo que nós aqui abordamos hoje está disponível em sítios online, do Portal da Saúde, da Direção-Geral de Saúde, do Atlas da Saúde, da Escola Nacional de Bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica. Nestes locais podem encontrar toda a informação sobre estes temas e sobre muitos mais. Depois deixa-me só lançar o desafio para quem nos enviou a mensagem sobre a epilepsia e aproveitando isso, e vamos utilizar esse tema para a próxima semana, e aproveito também para convidar essa pessoa que nós não sabemos quem é porque o número não estava identificado, mas mesmo assim lançamos o desafio para que, caso esse indivíduo seja portador de... Ou outra pessoa qualquer que nos esteja a ouvir. Exatamente, um amigo, um familiar ou até mesmo outro ouvinte, seja portador de epilepsia, que nos mande uma mensagem, que entre em contacto connosco e que para no próximo programa poder vir até aqui à rádio e dar o seu testemunho para todos aqueles que nos ouvem. Abordaríamos assim o tema da epilepsia e daríamos o seu caso como um testemunho. Um testemunho real, com certeza. Exatamente. Por isso já sabem, podem também ligar para os estúdios da Onda Livre, se estiver interessado então em participar connosco, teríamos todo o gosto em o ter cá. Gil, muito obrigada. Obrigado eu, Carla, obrigado a todos os ouvintes e até quinta-feira. Estaremos de volta no espaço